Olá, meu nome é Caleb e todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Oi, eu sou a Juliana e nunca confie totalmente na tecnologia. Oi, meu nome é Luana e hoje está tendo uma festa aqui no condomínio para a qual eu não fui convidada e por isso que meu fone tá com barulho. Aqui vocês vão escutar ruídos, mas assim é a vida, paciência, peço desculpas, sociedade, por isso. E você está escutando? O nome? Do livro! Aê! Aê! A festa tá mais animada que a gente, hein? Porque isso aqui foi uma batalha, vocês ouvintes não sabem. Como foi difícil começar a gravar, a gente tá começando essa gravação com 1 hora de atraso. Exatamente. O computador da Ju deu pau, depois o fone deu pau, a gente tá esperando a festa aqui do condomínio acabar, mas ela nunca acaba, porque viva o feriado, né? Amanhã é feriado, estamos gravando à noite de domingo. E ainda teve caminhão de lixo. Sim. Tá difícil, gente, tá difícil, mas estamos aqui cumprindo o nosso dever sagrado de levar informações sobre livros para vocês. Apesar das dificuldades e de todas as agruras, estamos aqui. Firmes e fortes. Como verdadeiros guerreirinhos que somos. E hoje a gente trouxe um episódio que a gente tá enrolando para fazer, ó, já faz uma cara. Entre muitos recados aqui do começo, eu, de uma forma muito sutil, já coloquei um livro que eu não vou falar dele, mas essa é a abertura do Ana Karenina, né, do Tolstói. Eu jurava que você ia falar dele, Caleb. Eu ia, mas sabe o que aconteceu, Lu? Eu fui ver a página e essa frase de início talvez é uma das mais famosas da literatura e mais conhecidas e marcantes, mas o restante da primeira página não é boa. Então eu escolhi outros. A gente hoje vai gravar, então, um episódio sobre inícios marcantes. Eu não lembro quando essa ideia foi aventada pela primeira vez, mas eu lembro da gente estar gravando com a Tati Dantas, e ela já falar sobre isso, sobre esse episódio. Acho que foi ela que deu a ideia, talvez. Então, assim, faz muito tempo que a gente sempre coloca essa sugestão aqui na roda, acaba não fazendo, mas hoje resolvemos fazer, colocar em ação aqui. Provavelmente mais de 1 ano atrasado, né, depois da sugestão, mas tá valendo, tá valendo. O importante é estar aqui. O tempo é relativo, Juliana. Bom, vamos começar? Vamos. Quem começa? Quem tem aí um bom início marcante de livro para citar? Eu vou começar porque eu já falei desse início aqui. No episódio, acho que quando eu fiz o nome do leitor o primeiro, né? Que eu acho, dos começos que eu realmente gosto do livro, que é o do A Insustentável Leveza de Ser, né? Do Milan Kundera. Vou ler o trecho aqui para vocês. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido, e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma por negação que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso, está morta por antecipação. E por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante quanto uma guerra entre 2 reinos africanos do século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Eu acho esse começo muito, muito bom e acho que é um bom gancho do livro, né? Acho que o livro, A Insustentável, trata de fato desses eternos retornos e dessas 4 pessoas, né? Que de alguma forma são casais, mas enfim, eles vão ter alguma relação. E eu acho que tem uma outra questão importante aqui, que é essa questão meio filosófica que o Kundera coloca dentro do livro, né? Ele trata de questões, ele apresenta lados, ele apresenta uma visão ali, principalmente sobre 68, né? A partir desses personagens com correntes de cada uma, né? Eu acho que esse começo é muito bom. A gente vai continuar agora o podcast só eu e o Caleb, porque a Ju pegou no sono. Então a gente vai seguir sem a Ju aqui. Peço desculpas a todos os ouvintes. Esse foi o começo que me fez desistir do livro.
Como é possível? Ah, gente, eu sou ruim de filosofia, cara. Eu tinha, sei lá, 17 anos quando eu peguei isso pra ler. Falei, não entendi merda nenhuma. Aí li de novo, falei, não entendi nada. E fui fazer outra coisa. Foi viver a vida. Exato. Pior é que a Ju tava na idade certa, né? O que será que aconteceu aí? Mas é que eu insisto aqui que, apesar do problema da Juliana, é um livro para se ler quando você é jovem. Você ainda acredita nas coisas, o cinismo do mundo não exagerou, sabe? Tipo, não foi muito cruel com você, então você tende a acreditar, assim. E ainda, Ju, ainda, eu acho que ainda com essa parte filosófica, eu acho que os questionamentos e os desencontros entre eles, eu acho que é muito palpável, assim, sabe? Acho que eu gosto dessa relação entre eles, assim, e essa brincadeira do peso e da leveza, né, do fardo, enfim. É, eu gosto dessa construção, assim, eu confesso que eu queria reler esse livro, eu acho que eu vou tentar reler ele em 2022, com um pouco de medo, eu confesso, porque, né, já não sou mais tão jovem, então acho que é um livro para você ler quando você é jovem. Esse é o livro que você vai ler para o nosso projeto Livros de Juventude Sobreviveram ao nosso cinismo adulto? Pô, eu tenho medo, viu, cara? Eu reli ele mais velha, pra mim ele super sobreviveu. Eu gosto da Insustentável, sou Team Caleb aqui nessa discussão. Esse conceito, né, do Nietzsche, do eterno retorno, é bem interessante, porque ele é contraditório em si mesmo, e eu acho isso muito divertido, assim. Ele basicamente fala que a nossa vida, a gente vai vivendo em ciclos, né, e que as coisas vão em algum momento se repetir. Então, tem essa contradição do peso e da leveza. Se você soubesse que um determinado momento ia se repetir indefinitivamente, você iria pensar muito sobre cada coisa que você iria fazer, porque aquilo, afinal de contas, ia voltar para você em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, justamente por sempre se repetir, ia perder significado, ia perder peso. Né? Então, essa contradição do que é leve, do que é pesado no romance, eu acho muito interessante, assim. E ele vai falando de outros conceitos filosóficos também, esse não é o único. Mas ao mesmo tempo eu concordo com o Caleb, eu acho que ele faz tudo isso criando personagens que são muito interessantes, assim, são bons de acompanhar. Tem ali a questão dos casais. Eu acho um livro muito legal, assim, eu gosto do Milan. Acho que é um livro que dá para ler mais velho também. Eu vou ler esperançoso, assim, e isso que você falou, eu gosto muito porque tem essa passagem meio do tempo e da gente acompanhando esses personagens, né? Então tem uma mudança de perspectiva e um pouco de mudança deles, assim, e mesmo quando eles fazem merda, e também tem uma parte meio triste, assim, que, enfim, não vou dar muito spoiler, mas tem uma parte que é meio pesada, assim, eu achei meio errado o que o Kundera fez. Mas esse começo eu acho que me marcou muito, assim, como eu falei já antes, cara, eu vendi muito livro desse e eu abri a primeira página, mostrava pra pessoa e as pessoas falavam, pô, esse livro é legal, vou dar uma chance aqui pra essa sua. Ainda era a edição de bolso, que era mais barato, né? Agora eu tô com a companhia relançou as obras do Condé em capa dura, né? Então era mais baratinho, era mais chance ainda de levar. Eu já estou imaginando a capa desse podcast futuro, que vai ser o Chevette chamado Kundera do Caleb, né? Que é uma piada antiga aí para os antigos ouvintes aí do nosso podcast, né? Que o Caleb comprou um Chevette graças ao número de vendas que ele fez de Insustentável Leveza do Ser. E aí a capa vai ser então o Chevette do Caleb. E provavelmente eu vou ter que ler esse livro, apesar de filosofia. Eu tô um pouco com medo agora. Se joga, Jô. Posso ir no meu agora? Por favor. Pode, Lu. O meu início marcante aqui, eu vou explicar porque para mim ele foi tão marcante, mas eu escolhi falar sobre O Continente, que é o primeiro livro da série O Tempo e o Vento. Eu acho que eu deveria falar mais desse livro por aqui, neste podcast, porque gosto muito. Então eu vou ler aqui o começo para vocês, os primeiros parágrafos. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto o silêncio e tão leve o ar que se alguém aguçasse o ouvido talvez pudesse até escutar o sereno na solidão.
Agachado atrás de um muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12, bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres, da matriz. Tenente Liroca, dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos. Suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. José Lírio olhava a rua. 10 passos até a igreja. Mas quantos passos até a morte? Talvez 5 ou 2. Havia um atirador infernal na água furtada do sobrado, à espreita dos imprudentes que se aventurassem a cruzar a praça ou alguma rua a descoberto. Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde. Sim, covarde. Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução porque era federalista e tinha vergonha na cara. Mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora, um medo que lhe vinha debaixo das tripas e lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada, amolecendo-lhe as pernas, os braços, à vontade. Medo é doença, medo é febre. E aí o capítulo continua, e eu adoraria ler o capítulo inteiro para vocês, porque eu acho um excelente primeiro capítulo. Eu queria contar um pouco para vocês de como que foi para mim ler esse capítulo pela primeira vez. Esse primeiro capítulo, né, esse momento da história do continente, ele está falando sobre a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né, que aconteceu em 1895. A história do Rio Grande do Sul é uma história de guerras, né, de guerras que vão se alternando, um bocado de conflitos, e todas elas são mais ou menos retratadas no Tempo e o Vento. Mas a questão é que a gente aprende muito sobre essas guerras na escola, né? Lá você tem essa questão da educação, da história do Rio Grande do Sul, você escuta muitas dessas histórias nas famílias também, as artes também retratam muito desses momentos históricos. Então tem tipo uma música muito famosa no Rio Grande do Sul que fala que tem um parágrafo, que é uma estrofe, que diz assim: Deus é gaúcho de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Aí você vai pesquisar o que é maragato e chimango, são justamente os opositores dessa guerra da Revolução Federalista, né? Então isso está o tempo todo sabe, na vida, na rotina das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul. Eu morava na rua Júlio de Castilhos, que era o presidente da província do Rio Grande do Sul durante a Revolução Federalista. Então, quando eu li esse livro, quando eu vi esse primeiro parágrafo, para mim era tudo muito familiar. E eu acho que essa foi muito a graça. Assim, eu sabia do que ele estava falando, dos conflitos, mas o mais mágico que o Érico Veríssimo faz é que ele cria personagens incríveis, né? Então, você não vai vendo exatamente a história, você vai vendo o impacto dessa história nas pessoas comuns. E aí, nesse primeiro parágrafo, você tem esse personagem que é completamente desimportante, né, na história de José Lírio, que está ali sozinho, de noite, no escuro, com medo, né? E ele fica olhando esse sobrado. Ele é o Maragato, né? O sobrado é essa casa que resiste a essa invasão, e ele tá lá, ele tá participando desse cerco do sobrado, mas no sobrado tá a mulher que ele ama, que é a Maria Valéria. Então ele fica o tempo todo pensando na Maria Valéria, o que ela tá passando lá dentro, nas necessidades que ela deve estar tendo. Então, assim, é essa ideia, né, de que eram pessoas muito próximas que estavam no conflito, né, quase uma guerra civil ali acontecendo. E eu acho que nesse primeiro capítulo também, o Érico, ele já coloca uma das ideias centrais do romance dele, que particularmente é o que mais me toca no Tempo e o Vento, que é a oposição entre masculino e feminino, que é muito forte, né? Essa questão de você ver o mundo a partir de uma perspectiva de mulheres ou a partir de uma perspectiva de homens. Então você tem ali o personagem principal, que é o patriarca da família, que está ali dentro e não vai ceder, porque ele, né, preza pela honra da família e ele vai resistir até o final. E ao mesmo tempo você tem a Maria Valéria, que é essa mulher que está ali dentro e está dizendo: olha, sua esposa está grávida, ela vai ter um filho essa noite, a gente não tem nem água para fazer o parto, então você deveria pedir uma trégua pela saúde do seu filho ou filha e pela saúde da sua esposa, né?
E aí esse patriarca vai falar que mulher não entende de guerra, mulher não entende o que está em jogo ali, e a Maria Valéria vai dizer que homem não entende de parto, né? Homem não entende de família, homem não entende das necessidades da família. Então essa oposição ela já está dada ali num dos primeiros diálogos do romance, e isso é muito forte, né? O patriarca, ele ama a esposa, ele quer muito esse filho, ele sonha que seja uma menina, que ele vai chamar de Aurora, e ele já pensa nas histórias que vão contar. A Aurora nasceu numa madrugada fria, quando o sobrado estava sob cerco, mas ao mesmo tempo ele não vai ceder, ele não vai fazer nada, porque em nome desse conceito abstrato que ele preza tanto, né, de honra. E aqui um pequeno spoiler de algo que não é importante na narrativa, mas a Aurora nasce morta, né? Então tudo isso já acontece nesse primeiro capítulo. E é muito bonito, assim, como ele vai construindo essa ideia de homens e mulheres, né? Os homens, eles lutam nas guerras, eles morrem jovens, eles podem se dar o luxo de ser heróis, porque você tem mulheres ali que vão criar os filhos órfãos de pai, vão manter a família, vão fazer de tudo para conseguir manter todos unidos e todos bem. Então, o que é esperado dos homens, o que é esperado das mulheres. Eu acho que, assim, é um primeiro... O que eu acho que é? Além de eu achar muito bonito esses primeiros parágrafos, e eu acho que você já fica preso ali na história desde o início, é um livro muito fácil de ser lido. Eu também acho que um grande primeiro capítulo de uma obra, ele meio que resume as ideias do livro, assim, já está tudo dado ali. Então, a partir dali, ele vai desenvolver toda essa história, e eu acho isso muito impressionante, assim. O capítulo seguinte, depois desse trechinho que eu li, é um capítulo bem curto, aí a história vai voltar para 1745, bem no passado, para mostrar como que surge essa família, como que 150 anos depois os personagens estão naquela situação, né? Naquela guerra, naquele sobrado, naquele momento ali. Então, é isso, assim, eu acho Tempo e o Vento fantástico, eu acho o primeiro livro uma das melhores coisas que eu já li, assim, O Continente é espetacular, já recomendei aqui para vocês, espero que essa leitura dos primeiros parágrafos ajude aí os indecisos a talvez ler a obra. Já falei que O Continente é uma obra fechadinha, você pode ler só ele, se você tiver medo, né, afinal, quem tem tempo hoje, né, para 7 livros? Não estamos aqui com toda essa juventude para leitura, mas gosto muito do Continente, dá para ler só ele, e acho que é uma obra linda, assim, maravilhosa. Era um grande contador de histórias, era um cara que construía personagens magníficos, e eu gosto muito desses primeiros parágrafos, assim, eu lembro ainda da sensação de ler e ser fisgado imediatamente, querer saber daqueles personagens, quem eram eles, o que estava acontecendo no mundo. Então, é isso, assim, é um romance histórico, mas, acima de tudo, é uma história de personagens e personagens muito grandiosos. É isso, gente. Se a Luana não escolher pro nome da leitora 2022 dela, eu vou ler O Continente, sim. É porque é grande, senão eu já teria escolhido. E eu amo que, além de tudo, ainda tem um pouquinho de humor. Essa parte do ele ia pra guerra porque era federalista e porque tinha vergonha na cara, eu acho tão maravilhosa. Eu acho muito bom. Agora é minha vez? Sua vez, Ju. Então, eu fui tentar meio que fazer Eu tinha pensado em outros inícios, né? Mas eu acabei selecionando 3 que depois pensando, assim, acho que todos têm essa pitada de humor, assim, nesses começos, assim. Eu acho que eu vou começar com o Mais, que é um livro que a gente falou dele recentemente, inclusive eu quero falar um pouco mais sobre isso, que é o começo do Se o Viajante de uma Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, que pra mim é um dos meus começos preferidos da vida, assim. Que eu vou ler o primeiro parágrafo, mas esse primeiro capítulo eu acho ele divertidíssimo, né, como um todo. Você vai começar a ler o novo romance de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno. Relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros: não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz: estou lendo. Não quero ser perturbado.
Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto, grite. Estou começando a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Enfim, e aí ele vai falando, né, dessas questões de como você pode se ficar mais confortável para ler o livro e como se dá a escolha do livro, né, desde a livraria. Enfim, quando eu li esse livro, né, enfim, a gente conversou sobre ele no episódio da Carol Sol, né, que é o nome da leitora, né, e ela escolheu esse livro. E eu acho que esse livro perdeu muito com o cinismo de 2021. Ninguém tem mais senso de humor em 2021. E aí acho que eu não consegui demonstrar o quanto eu gosto desse livro, assim, sabe? Porque é isso, assim, tá todo mundo tipo, mas eu acho um livro muito bom. Eu queria, né, fazer aqui a minha retratação, que eu gosto muito desse livro. E eu lembro da primeira vez que eu li, né, lá em 2006, 2007, que foi quando eu ia, né, com uma amiga minha para a biblioteca, ali no Centro Cultural São Paulo, e aquele mundos de livros, assim, e ela me indicou esse livro, falou, putz, todo mundo lá na faculdade fala sobre esse livro e tal. E aí eu peguei sem saber do que se tratava e levei para casa, assim. E eu fui arrebatada, porque era um momento que eu não lia muita literatura. E é um livro que fala sobre o prazer de ler, né? Ele fala sobre como é bom ler e como você pode ter acesso a várias outras coisas, assim. E o Calvino virou esse autor querido da vida, assim, né? Talvez ele não seja um autor à frente do seu tempo, mas ele era um autor muito ligado ao tempo dele e que sabia conversar com tudo, assim. E é muito versátil e era muito. E aí, nos outros livros você já vê essa versatilidade, e nesse aqui ele dá um baile, né? Porque ele faz esse jogo, essa brincadeira, né? Então, os livros dele, mais para essa época da carreira dele, né? Esse livro é de 79, né? Esses livros da década de 70 deles, todos são um pouco essa coisa meio que brincando com formas diferentes de narrar, e sempre com essas pitadas de humor, assim. E eu acho isso muito gostoso, sabe, de ler. É uma leitura prazerosa e tem muita referência, sabe? Então é um livro que você pode ir lendo a partir de camadas, sabe? Vai ser um baita entretenimento, mas se você conhece um pouco, sei lá, de literatura italiana, você vai pegar umas coisas. Se você entende de literatura clássica, você vai pegar outras coisas. Então é um livro que ele vai se aprofundando com cada leitura, né? Enfim, o Calvino é esse cara que eu admiro demais, e é um livro que o Se um Viajante tem esse começo muito marcante, e foi uma época que eu estava começando a ler literatura, né? Na época da faculdade ali, muito menos, né? Eu comecei a ler literatura de fato, assim, de ler ficção mesmo, né? Um pouco mais, assim, é óbvio que eu lia ficção antes, né, porque ele ia pra escola e tal, mas eu ainda estava muito na não ficção. E aí esse livro, assim, eu acho ele tem essa importância, e justamente por isso que eu comentei um pouco antes, porque é um livro que fala sobre o prazer de ler, e ele compartilha isso com você. Ele meio que dá aquela cutucada do tipo, aqui, brother, eu entendo que você gosta também, eu também sou assim. Tem essa aproximação, sabe? Eu acho isso muito legal. Só pensando no Calvino, né? Acho que quando a gente gravou o episódio com a Sol, um abraço aí pra Sol, a Juliana, conversando com a Juliana depois, a gente falou assim, mas deu a impressão de que a gente gosta muito desse livro? Não sei, porque às vezes começa a achar problema no livro, sabe? E é isso, né? Esse prazer da leitura e de encontrar o leitor, né? Acho que é bem impressionante a versatilidade do Calvino, né? E eu acho que nesse é de uma sutileza, mas é de um abraço mesmo, né? De um encontro com o nosso leitor, né? A leitura enquanto uma coisa muito individual, né? Eu sei que a gente está aqui
num podcast falando de livros e compartilhando com vocês as nossas experiências e as nossas listas, mas eu acho isso engraçado do Calvino, assim, desse livro especificamente, essa sensação de proximidade, sabe? Tipo, de reconhecer coisas que você já viu no passeio, conversando com um amigo, trocando alguma ideia sobre livro, assim, eu acho maravilhoso esse começo, e eu lembro, fiquei muito impactado quando eu li. Qual o seu próximo, Caleb? Antes de falar meu próximo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês piram em começo de livro? Vocês param e olham e falam assim, pô, isso aqui é legal, hein? Ó, começou bem. Ou uma primeira página. Lógico, a gente continua, né? Não paramos de ler um livro se a primeira página não é boa, mas vocês têm essa coisa? Só queria saber isso de vocês. Eu acho que eu não tenho tanto. Eu tive muita dificuldade de lembrar de inícios, assim. Até comentei, não sei se é porque eu não tenho mais os livros perto de mim, porque quando a gente tem o livro físico, a gente sempre dá uma espiada, né? A gente, de vez em quando a gente tá de bobeira, a gente abre, dá uma olhada, dá uma relida em alguns trechos, tem esse ritual, assim. Mas eu acho que eu tentei pensar em livros que eu lembro de ter me apaixonado desde o começo, porque nem todo livro é assim, né? Alguns livros eles precisam de tempo, eles precisam de espaço. Tem livros que eu só gosto, inclusive, depois da leitura e depois de uma certa análise, assim, o livro vai crescendo na minha memória, não sei explicar, mas a leitura não foi tão prazerosa, sabe? Mas acho que tem alguns livros que te agarram desde o primeiro parágrafo. E aí eu lembrei dessa sensação. Foi os livros que eu escolhi, assim. Mas não sei se eu não consegui lembrar de muitos exemplos. Acho que eu não sou uma pessoa de grandes amores à primeira vista, amores à primeira vista. Eu tenho reparado isso nos últimos coisas que eu li, assim. Não é uma coisa que eu procuro, sabe? Do tipo, não, eu preciso. O começo tem que ser excelente. Mas, inclusive, uma das escolhas é um livro recente, e um que eu deixei de fora é um livro recente. E eu fiquei tipo, mano, que começo bom, sabe? Tipo, que começo de livro bom. E acho que alguns. Assim, eu tenho uma memória muito ruim, assim, mas o outro que o do Calvino eu nunca esqueço, né? E o outro que eu escolhi, que eu vou falar depois, é um começo que eu lembro com frequência também, sabe? Então, eu não sei muito explicar, assim, não é uma coisa que eu procure, mas às vezes ficam marcados, assim. Mas eu concordo com a Lu, assim, tem coisa que realmente o livro vai crescer depois, muito tempo depois, às vezes, até da nossa leitura. Enfim, eu acho que são duas coisas que podem acontecer. Eu acho que eu gosto, assim, de começo, assim, sabe? Eu acho que uma primeira página impactante me deixa mais ligado, assim. Acho que concordo. Tem livro que vai fazer sentido, né? Por exemplo, não sei se acho que a gente não vai citar aqui, mas já falamos inúmeras vezes, mas vale sempre. O Quarto de Giovanni, ele tem uma primeira página que ele já te joga um pouco da situação quase toda do livro. E eu não fui perceber isso, eu fui descobrir isso, na verdade, porque a Tati também, né? A Tati que a gente comentou agora, Tati Dantas, que foi convidada, ela comentou um pouco disso, de volta. E aí eu voltei a ler a primeira página e falei, opa, ó, essa daqui é uma boa primeira página, assim. Mas eu confesso que eu gosto porque eu acho legal no sentido de, tipo, como um cartão de visita do livro, assim, sabe? Como um livro se apresenta, como ele talvez dê essa síntese do que ele vai ser. Lógico, nem sempre, é difícil, né? O que é um bom começo, né? Te fisga, te deixa curioso, te impacta, é difícil, né? Mas eu acho que eu gosto, assim, é uma coisa que quando tem um começo bom eu faço esse começo aqui é legal, e aí acho que eu sigo em frente na leitura, eu sempre vou seguir em frente, né? Mas acho que me marca. Você ia falar, Ju? Não, eu ia perguntar qual que era a sua segunda escolha, então. Minha segunda escolha é de um autor que eu gosto muito, evidentemente, né? Eu podia falar a primeira página dele, né? Que quando, né, quando ele descobriu o gelo, ele tinha 5 anos, enfim, 100 anos de solidão seria a minha escolha. Mas acho que eu já falei, eu defendi ele, gostei da forma que eu defendi ele.
Eu vou falar de um outro começo aqui, que também foi a gente leu aqui pro podcast, que teve um convidado que foi o Will, que é o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. No dia em que o mataria, Santiago Nazar levantou às 5:30 da manhã para esperar o navio que chegava o bispo. Tinha sonhado que atravessava um bosque de grandes figueiras onde caía uma chuva branda. E por um instante foi feliz no sonho, mas ao acordar sentiu-se completamente salpicado de cagada de pássaros. Sempre sonhava com árvores, disse sua mãe 27 anos depois, evocando os pormenores daquela segunda-feira ingrata. Na semana anterior, tinham sonhado que ia sozinho em um avião de papel aluminizado que voava sem tropeçar entre as amendoeiras, disse-me. Tinha uma reputação muito bem merecida de intérprete certeira dos sonhos alheios, desde que fossem contados em jejum, mas não percebera qualquer augúrio azíago nesses 2 sonhos do filho, nem nos outros sonhos com árvores que ele lhe contara nas manhãs que procederam sua morte. Esse começo eu acho maravilhoso, assim, maravilhoso. Primeiro porque acho que ele tem uma síntese do que o Gabo ele faz até no Senha do Solidão, que eu gosto, que é, ele tá te contando já o que vai acontecer. Nesse livro, o título do livro e esse trecho é isso: o Santiago Nazar vai morrer. A gente não sabe o que, não sabe como, mas é isso que vai acontecer. E aí o livro se passa nesse inteirinho dessa madrugada e tentando reconstruir essa manhã na expectativa do que vai acontecer. E, cara, é um livro assim, de 100 e poucas páginas, 150, 160, depende da edição. Mas, assim, é impressionante, assim, é uma aula de romance, assim, é um negócio muito impressionante, e esse começo é muito marcante, assim, tudo bem que talvez essa expressão já existisse, mas esse Crônica de uma Morte Anunciada, a gente já viu de alguma forma parodiado em vários elementos, seja da TV, seja do outro, e eu acho muito impressionante isso do Gabo, assim, como ele trabalha com esses elementos, onde seria um livro, teoricamente seria um livro sobre um assassinato, seria um livro sobre crime, sobre paixões, sobre, enfim, sentimentos, mas não é, o Gabo, ele de alguma forma, ele transforma, né, ele muda a nossa perspectiva, a nossa expectativa, do que é esperado num livro desse tipo. E eu acho o Crônica de uma Morte Anunciada um livraço. Quem quiser começar pelo Gabo, não tiver a fim de encarar o Senha de Solidão, o Amor dos Tempos do Cólera, eu acho um baita livro. E ele tem isso, né? Nos 100 anos ele faz isso, e eu achava isso maravilhoso. E eu lembro dessa sensação de que eu estava lendo, quando ele vira e fala que o coronel Mendia, quando ele seria fuzilado, ele lembraria das evoluções. O tempo todo ele te joga com essa perspectiva do, vai acontecer isso, mas não é sobre isso. E eu acho que a gente tem muito hoje essa sensação do spoiler, né? A gente vive uma cultura do medo do spoiler, né? Quando alguém vira e fala, vou falar de tal filme, aí a pessoa já, não fala de spoiler, peraí. Acho que rola um desespero e nem sempre, né? Eu entendo que é frustrante, mas às vezes é a história, sabe? O que vale é a jornada, é a travessia, é a forma como as coisas vão se desenrolar e não exatamente o que acontece, né? Eu entendo de estragar a expectativa, mas eu acho que existe uma outra forma da gente ver as coisas e não se prender nessa ideia do final ou da surpresa, do cliffhanger, como a gente queira chamar, assim. E pô, eu gosto demais do Crônica de uma Morte Anunciada. Se puder recomendar para vocês, leiam o Gabo e leiam. Pode começar por esse, se for o caso. Se não, pode começar pelos 100 anos, mas vai valer muito a pena. E eu gosto muito do episódio que a gente fez dele, assim, foi acho que um dos episódios do Nome do Leitor que eu mais gosto. Eu acho que a gente discutiu coisas muito interessantes sobre o livro, assim, eu ainda não tinha lido ele quando a gente fez, e eu me apaixonei, assim, eu acho que esse entra nessa categoria de livros que eu me apaixonei desde o primeiro momento, assim, desde o primeiro parágrafo ele já te agarra, né, ele já te deixa muito interessado naquela história, ele já te promete muita coisa, né. E desse personagem, né? Sim. Né? De que esse cara, dos sonhos, né? Assim, e é isso, né? Tem todo esse imaginário, né, maluco?
É maravilhoso. Lu, qual que é o seu segundo? Então, eu tô num projeto pessoal aqui de irritar a Ju. Então, eu combinei com o Caleb aqui com antecedência. O Caleb escolheu o do Milan Kundera, né? Insustentável Leveza do Ser. Eu escolhi Moby Dick. Que é pra gente fazer aqui uma dupla feliz da Ju. Livros para aposentadoria da Juliana. Vamos deixar isso aqui no ar. Vamos jogar essa ideia pro universo. Mas não é sobre isso. Vou ler, Ju. Respira aí, aguenta. Vamos ao primeiro parágrafo aqui do Moby Dick. Trate-me por Ismael. Há alguns anos, não importa quantos ao certo, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e nada em especial que me interessasse em terra firme, pensei em navegar um pouco e visitar o mundo das águas. É o meu jeito de afastar a melancolia e regular a circulação. Sempre que começo a ficar rabugento, sempre que há um novembro úmido e chuvoso em minha alma, sempre que, sem querer, me vejo parado diante de agências funerárias ou acompanhando todos os funerais que encontro, em especial quando minha tristeza é tão profunda que se faz necessário um princípio moral muito forte que me impeça de sair à rua e rigorosamente arrancar os chapéus de todas as pessoas, então percebo que é hora de ir o mais rápido possível para o mar. Esse é o meu substituto para a arma e para as balas. Com garbo filosófico, Catão corre a sua espada. Eu embarco discreto num navio. Não há nada de surpreendente nisso. Sem saber, quase todos os homens nutrem, cada um a seu modo, uma vez ou outra, praticamente o mesmo sentimento que tenho pelo oceano. Como sempre, aqui eu tenho uma historinha da minha vida aqui sobre a qual ninguém se importa, que é o seguinte: toda criança esquisita que gostava de ler da década de 90 e talvez início dos anos 2000, gostava muito de um filme que passava desesperadamente na sessão da tarde, que era o Matilda. Escrevam aí se vocês gostavam de Matilda, melhor filme de toda a história da Sessão da Tarde, que era aquela menininha lá que, né, tinha superpoderes, conseguia fazer perucas levitarem, era ótimo, e era apaixonada por livros, e é adotada por sua professora, né? Esse filme eu assisti muitas vezes, muitas, eu amava a Matilda, eu queria ser a Matilda. Uma das últimas frases do filme é ela deitada com a sua mãe adotiva, né, a sua professora, e elas pegam um livro e começam a ler juntas. E aí é Moby Dick, né? Ela lê a primeira frase, que é o trate-me por Ismael. Né? E aí o filme dá a entender que as duas continuaram juntas e felizes e lendo muitos livros. E por muito tempo eu lembrei dessa frase. Né, esse início do livro, esse início de Moby Dick, até eu ter vontade e coragem para encarar este calhamaço. Eu adoro Moby Dick, acho que eu já contei aqui no podcast que foi um livro, uma leitura que eu amei fazer, gosto muito. Eu acho esse início muito legal. Assim, porque já mostra esse personagem, que é um personagem muito estranho. Quem é que começa uma história falando trate-me por Ismael? Né? Não é assim que você se apresenta. Ele não fala, eu me chamo Ismael, meu nome é Ismael. Trate-me, ele já se coloca ali, ele já questiona a própria idoneidade, digamos, já ali nessa primeira frase, né? Ele é uma outra pessoa, a gente não pode saber exatamente quem é ele. Então ele vai navegar por dinheiro, mas talvez por algum outro impulso, né? É quase um substituto ao suicídio aí, quando ele está muito desesperado, ele precisa de uma aventura para salvar. Então tem essa questão da narração, que é muito interessante, e o fascínio da viagem, né, da aventura. Eu acho que ele já coloca aí nas primeiras páginas do livro, e ele vai encontrar toda sorte de personagens, né, de companheiros ali no navio, e o capitão, que é uma figura fascinante. Enfim, eu acho um livro muito incrível de ler, até por a questão da aventura e dos personagens que são muito bons, mas por causa dessas outras camadas e essas pequenas surpresas assim que o escritor vai colocando. E eu acho que esse primeiro parágrafo é muito bom, assim. Eu acho que o Trate-me por Ismael me marcou muito por causa de Matilda, mas depois me fez questionar muita coisa durante a leitura de quem é esse personagem. Eu acho um início muito bom, assim. Eu gosto muito do comecinho. E acho importante que seja bom, né? Porque você tem que gostar muito para encarar as 500 próximas páginas. Então tem uma função aí. Eu acho que o autor cumpre bem. Herman Melville, melhor pessoa, ele próprio um baleeiro,
né? Para nos contar que esse ser grandioso e magnífico servia para virar óleo de baleia, né, e foi aquecer e iluminar todas as cidades do mundo. Então, como você transformar um ser magnífico em uma trivialidade, né, em um objeto de rotina. Mas é isso, gente. Moby Dick é mó legal. Eu quero aqui deixar o meu incentivo para vocês. É grande, assim. Em alguns momentos, você tem a impressão que você está lendo a Wikipedia, né? Um documentário do Discovery Channel sobre baleias. Sim, tem. Mas fora isso, é um livro maravilhoso. Eu acho que vale, assim, o sacrifício. É livro de aposentadoria, né, gente? Quem tem tempo para 500 páginas? Mas se vocês tiverem coragem, fôlego e juventude, se joguem, porque é um livro muito bom. Esse começo é muito marcante, né? Quase fizemos o nome da leitora com ele, hein? Quase. Verdade. Eu desisti, eu não consegui. Mas 2022 tá aí, Caleb, pra você cumprir essa meta na sua vida. Juliana, eu tô pior que político, Juliana. Olha o tanto de coisa que eu já prometi, Juliana. O que você prometeu, Caleb? Vou ler aqui o Insustentável, vou ler mais alguma coisa, já acabou já. A gente lê em média 2 livros por ano e a gente fica fingindo que lê o resto, né? Verdade. Se eu ler o Moby Dick, eu vou falar que eu li 5. Vale, eu acho que vale, acho que tá permitido. Mas eu acho, Caleb, que assim, a graça do final do ano, a única graça desse raio, desse final desse ano do caramba que a gente teve, é se sentir esperançoso por motivo nenhum para 2022. Exatamente. Né? Porque todo final de ano, mesmo nós cínicos, mesmo nós que já perdemos há muito os nossos corações, a gente tem essa sensação de que ano que vem vai ser melhor. Quem explica isso, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente. 2022 a gente vai ler um Moby Dick por mês. Vocês vão ver, vai dar certo. Risos. Bom, eu vou falar de um livro que, né, eu já tinha comentado agora um pouco antes, que é um livro que eu lembro muito da primeira frase dele, mas eu vou ler o primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo termina muito bem também. Mas é uma história engraçada, porque eu li esse livro tem muitos anos, acho que eu li em 2011, 2012, e eu não lembrava do resto do livro, assim, eu não lembro como ele continua a partir disso aqui. E ele tem um pouco dessa brincadeira que o Caleb falou, assim, do spoiler, né? Dessa questão do spoiler, porque ele já entrega no primeiro parágrafo o que vai acontecer com o livro, né? Basicamente. Que é o Bonsai, do Alejandro Zambra, que é um autor que eu gosto bastante. E o primeiro parágrafo é assim: no final ela morre e ele fica sozinho. Ainda que, na verdade, ele já estivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília, e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Eu acho esse começo, ele marca, né? Porque é isso, tipo, o fim é isso. E aí eu fui dar uma olhada na história desse relacionamento, né? Que se dá a partir também de uma coisa meio pseudo-intelectual, né? Que eram 2 universitários e tal. E aí eles tinham essa relação com livros, então eles mentiam que tinham, entre eles, que tinham lido determinados livros, né? Então é uma relação meio, né, calcada aí nessas mentiras por aparências, né? Para tentar se parecer melhor. E no momento eles leem um livro chamado Tentalhas, ou Tantalhas, não me lembro mais, que é de um autor chamado Macedônio Fernandes. E aí esse livro fala sobre um casal que comprou uma planta como símbolo do amor deles, e a planta morre, né? E aí eles resolvem comprar um bonsai, né? Meio que inspirado nessa ideia. Enfim, aí a história vai se desenrolando e tudo mais. Mas eu acho esse começo, assim, tão marcante, né? Essa primeira frase, que é isso, assim, foi o que realmente ficou do livro.
né? A gente acho que já comentou aqui em algum outro momento que o Zambra é desses autores frasistas, né? Então ele cria frases muito marcantes durante todos os livros dele, assim. Acho que todos os livros dele tem algumas frases que você fala, putz, isso aqui é muito bom. É aquela frase que acaba resumindo muita coisa, sabe? Ele não. Enfim, a primeira vez que ele escreve um livro grande é agora, com um poeta chileno, que acabou de sair aqui no Brasil, né? Ele acho que é de 2018, 2019, lá no Chile. Mas os outros livros dele são sempre muito curtinhos, 80 páginas, 120 no máximo, né? Então ele é esse cara conciso, e aí numa frase ele diz muita coisa, ele consegue, né? Ele lapida, né? Eu não tô dizendo, né? Ele diz mesmo que é um processo de lapidação mesmo, em algumas entrevistas, e aí do poeta chileno, e eu lembro quando ele veio há milhões de anos atrás, né, para pandemia, para Flip, acho que foi 2013, sei lá, que ele falou que o sonho dele era escrever um livro de mais de 400 páginas, mas ele nunca conseguia, porque nesses processos de releitura e edição do próprio texto, ele ia se cortando, né? Cortando o texto e lapidando e editando e rearranjando as coisas. E quando ele via, ele tinha ali aquela novelinha, né? Aquele romance curto. E, enfim, eu admiro muito isso nele, porque é difícil você, né, ter esse poder de concisão e ter frases tão marcantes. Enfim, então fica aqui minha recomendação do Zambra. Eu não lembro direito desse livro, peço desculpas. Precisaria reler o Bonsai, é uma coisa que eu quero fazer, inclusive. Mas eu gosto muito do Zambra como um todo. Eu tô lendo agora, eu li a primeira parte só, né? Li 50 páginas do poeta chileno e eu tava gostando bastante. Então, fica aqui minha recomendação do Zambra. Ju, eu tô com muita vontade de ler o poeta chileno, porque aconteceu, dentre todas as coisas tristes de 2021, aconteceu que eu reli o Bonsai e o Formas de Voltar para Casa, foi? Não, mentira, foi o Bonsai e a Vida Privada das Árvores. E eu não gostei. Meu Deus! Foi uma grande tragédia aí na minha vida, para mim não sobreviveu. Eu amei os livros a primeira vez que eu li e agora eu reli e achei meio exatamente essa sensação que você falou de sobre o que eu li mesmo. Eu achei o livro meio vazio, assim. Mas é isso, talvez a poesia e a doçura, né, que existia em mim tenha acabado, tenha morrido. Então eu tô com muita vontade de ler o poeta chileno porque tem mais fôlego, tem mais páginas, né? Como você falou, é um romance mais longo para ver se, enfim, se meu amor pelo Zambra ressurge aí, tal qual uma fênix. Triste, Ju, muito triste. Estou chocada com essa história, Luana. Agora fiquei com medo de reler Bonsai. Porque eu gosto tanto desse começo. Vamos manter a fé, gente. Vamos manter a fé. Inclusive, um abraço aqui pro Volney, porque coincidentemente ele releu na mesma época que eu e a gente comentou isso. Que o Zambra morreu um pouco para nós dois. Então, mas tenho certeza que não é culpa do Zambra, é culpa do ano, né? Deve ser culpa de 2021 ou do PT, de algum dos dois. Aquela música, né? Aquela famosa música Vida, devolva minhas fantasias. Pois é. Eu só queria dizer, assim, em defesa do Zambra, só não que ele precisa, né? Mas só duas coisas, na verdade. A primeira é, Juliana, você falou que não lembrou do livro, mas o que você falou sobre o livro, eu acho que é exatamente isso, assim. Caleb, eu li a lombada. Eu li a lombada, não, eu li a orelha. Por isso que eu lembrei. Juliana, você não precisava ter falado isso, Juliana. Não precisava ter falado isso. Não precisava ter falado isso. Aceita o elogio, porra. Dificuldade. A segunda coisa eu lembro que quando eu li, depois eu fui passando, eu ainda acho que, na minha lembrança, gosto muito dos dois, né, do Vida e do Bonsai, mas eu confesso que para mim, acho que o que selou mesmo a minha paixão pelo Zambra foi o Formas. O Formas
Eu já li e reli ele. E assim, o Formas é impressionante. E depois eu li os meus documentos, né? Que é um de contos que eu gostei muito também. Ou seja, ainda há esperança. É bom que é um autor que dá para ler as obras completas de uma forma muito simples, né? Porque ele tem livros curtos e. Num sábado. Exato. Não, só o poeta chileno que veio para atrapalhar, né? Exatamente. Mas o Múltipla Escolha, eu lembro quando eu li, tipo, eu leio devagar, mas é tipo prova de vestibular, que você. E eu lembro que eu li, tipo, em 2 horas, assim, menos até. Tipo, eu fiquei, nossa, eu consegui ler um livro em 2 horas, kkkk, sabe assim? Fiquei bem impressionada. Caleb agora? Caleb contando a sua derradeira escolha. Eu vou escolher um livro aqui de um autor que ganhou o Nobel de Literatura em 2008, que é o Leclésio, né? Jean-Marie Gustave Leclésio, não sei exatamente falar, que é o Africano dele, livro que saiu aqui pela COSAC. Não sei se saiu por outra editora, depois tinha saído numa edição normal, depois saiu numa edição de bolso. E esse livro marcou muito, assim, esses livros de memórias, eu acho que tem esse... Eu acho que tem um pouco do apelo, né? Mas essa é a primeira página que eu vou ler agora para vocês. Todo ser humano é um resultado de pai e mãe. Pode-se não reconhecê-los, não amá-los. Pode-se duvidar deles, mas eles estão aí. Seu rosto, suas atitudes, suas maneiras e manias, suas ilusões e esperanças, a forma de suas mãos e de seus dedos do pé, a cor dos olhos e dos cabelos, seu modo de falar, suas ideias, provavelmente a idade da sua morte, tudo isso passou para nós. Por muito tempo sonhei que minha mãe era negra. Inventei-me uma história, um passado, para escapar da realidade em meu retorno da África. Neste país, nessa cidade, onde eu não conhecia ninguém, onde me tornara um estrangeiro. Depois descobri, quando meu pai, na idade da aposentadoria, retornou para viver conosco na França, que o africano era ele. Foi difícil admitir isso. Tive de voltar atrás, de recomeçar, de tentar compreender. Em memória disso, escrevi este pequeno livro. Eu acho um ótimo começo, porque no caso aqui do Leclésio, ele vai falar muito desse retorno, né? O pai vai viver um tempo na África, acho que nas Ilhas Maurício, se eu não me engano, passa por alguns outros lugares, passa pela Guiana Francesa, depois vai para a África, e depois, quando ele retorna, é, ele é uma pessoa completamente mudada, né? Com outros hábitos e outras formas de ser. E o Leclésio vai passar uns tempos, né? Ele passa uma parte da vida dele com o pai, mas quando ele vai viver com o pai já é outra pessoa. O pai dele é uma figura muito estranha e com costumes ao qual o autor não estava, né, ainda familiarizado, e principalmente essa perspectiva de mudança, e se a gente for um pouquinho mais profundo nisso, a relação ainda entre colonialismo, que eu nem sei se pega aqui tanto. Confesso que quando eu li, eu acho que eu não era uma coisa que chamava tanto a minha atenção como me chama hoje. Então, entro de novo na ideia de que talvez eu releia esse livro, mas mais porque esse livro foi um prazer, assim, foi uma leitura muito interessante para a gente pensar sobre identidade e todas essas relações, né? E como esse homem que vive tanto tempo em um outro lugar, com outra forma de viver e forma de olhar o mundo, ainda que, né, tenham questões de poder aí por trás, como é que o que acontece quando ele retorna, né? E o que vai ser o que vai ser ele, o que vai ser a relação entre o pai, enfim, entre outros, entre eles mesmo, né? E o livro é toda essa tentativa. A edição que eu tenho aqui é uma edição que tem umas imagens, então acho que ajuda até a reconstruir isso de certa forma, né? Porque transforma algumas das descrições em um pouco mais meio possível, vamos dizer assim, ainda que não sejam fotos dele, né? Acho engraçado que não tem necessariamente fotos dele, são fotos um pouco mais da época nessa tentativa de reconstrução. Mas eu acho um livro belíssimo, melancólico, poético, mas ao mesmo tempo duro em algumas coisas, e principalmente nessa ideia de reconstrução, de memória,
que é um assunto que eu gosto muito, sempre gostei, e eu acho que hoje eu gosto ainda mais. Essa tentativa de responder a pergunta universal, né? Quem sou eu, né? E um pouco de onde a gente veio e de que maneira que a gente é construído, né? Eu gosto muito desse livro, assim, acho um belo, belo livro. Tanto que eu tentei ler até outros, tem outros do Leclésio, os outros dois publicados pela O Refrão da Fome, né? O Histórias do Pé, publicados aqui pela COSAC. E eu acho que eu tinha até o Peixe Dourado, que foi publicado pela Companhia das Letras, um pouco nessa ideia de ler o Nobel, né? Ler um Nobel diferente. Quando ele ganhou, acho que não tinha essa não era exatamente tão conhecido. Eu lembro que eu estava trabalhando na livraria quando o coordenador da loja virou e falou assim: ganhou um francês lá que quase não tem livro dele. Eu achei engraçado essa nomenclatura. Mas, enfim, eu recomendo demais, assim, quem puder, por acaso, encontrar o Africano, do Leclésio, é um belo livro, belo mesmo. Quem vai agora? Posso ir? Pode, claro. Eu só tinha 2 livros, porque eu não fiz a lição de casa, né? Eu esqueci que era para escolher 3, a gente sempre escolhe 2, não sei porque que vocês são contra a tradição aqui. Mas aí eu tô preocupada da Ju não gostar mais de mim porque eu escolhi Moby Dick, e aí eu lembrei de um livro que eu li por causa da Ju, e tem um início espetacular aqui. Então eu vou trazê-lo, acho que a gente já falou bastante dele no podcast, mas vale mencionar novamente aqui, que é O Amante, da Marguerite Duras, que a gente leu por conta do nome da leitura da Ju do ano passado, né? E vou ler aqui o comecinho do livro. Um dia, eu já tinha bastante idade, no saguão de um lugar público, um homem se aproximou de mim. Apresentou-se e disse: Eu a conheço desde sempre. Todo mundo diz que você era bonita quando jovem. Venho lhe dizer que, por mim, eu a acho agora ainda mais bonita do que quando jovem. Gostava menos do seu rosto de moça do que do rosto que você tem agora, devastado. Penso com frequência nessa imagem que sou a única ainda a ver e que nunca mencionei a ninguém. Ela continua lá, no mesmo silêncio, fascinante. Entre todas as imagens de mim mesma, é a que me agrada. Nela me reconheço, com ela me encanto. Muito cedo foi tarde demais em minha vida. Então, é um início belíssimo. Eu acho que assim como a gente falou, né, desses primeiros parágrafos que talvez já deem dicas sobre o que vai ser o livro, ou sobre qual tema que vai ser tratado, eu acho que ele também já dá essa orientação, né? Eu acho que é um livro que fala muito sobre perspectiva, sobre olhar, como a gente vê a gente mesmo, como a gente constrói a nossa imagem a partir também do olhar do outro, e como ela vai respondendo, né, ao que os outros acham dela. Então, se as pessoas veem ela como uma interesseira, como uma pequena prostituta branca, acho que era esse termo, né, que ela usava, ela também começa a se ver assim. Então, toda essa brincadeira do olhar, né, de olhar para si mesmo a partir dos outros, de tentar encontrar a sua própria identidade, apesar dos preconceitos e de toda uma situação que já estava dada, né, uma situação histórica, social. Eu acho que é um livro incrível, assim, foi das minhas melhores leituras do ano passado. E assim, desde o início você já fica agarrado ali, porque é uma escrita muito bonita, muito forte, né, muito potente. Então, acho que eu queria mencionar aqui de novo O Amante, da Marguerite Duras. Belíssimo livro. Se vocês ainda não leram, parem o que vocês estão fazendo nesse momento para ler. Acho que é uma leitura curtinha, não é o Moby Dick de 500 páginas. Então, eu vou deixar aqui minha recomendação de livro curto. Final de ano, né? Estão aí querendo bater algum tipo de meta. Fica a indicação aqui do Amante, que é lindo, lindíssimo o livro, vale muito a pena. Ganhei pontos, Jô. Ganhou, ganhou. Essa frase cedo foi tarde demais na minha vida, eu acho assim absurda de bonita. Eu gosto muito desse livro. Eu pensei em colocar ele aqui, mas eu falei, não. Aí eu acabei escolhendo que eu comentei nessas coisas mais puxadas pro humor, assim. Mas, nossa, esse começo, ele é devastador, assim. Eu acho muito, muito bonito. Não, e só uma coisa que esse livro, hoje, se alguém perguntar assim, Caleb, qual é o seu gênero de livro favorito? Eu vou falar livro curto. Então, acho que
ele se encaixa perfeitamente. Ó, já fica aqui a sugestão de outro episódio. Livros curtos, gênero livros curtos, gostamos. Pô, ó, esse é legal, esse é legal, hein? Livros para ler num curto espaço de tempo, né? Porque esse negócio de ler numa sentada, para mim, não existe, né? Mas, né, eu sei que tem gente que consegue, mas para ler num dia. Livro para ler num curto espaço de tempo, aí é uma boa categoria. Pô, eu acho que rende um episódio legal, hein? Exato. Ju, qual que é o seu terceiro livro? Eu tive que deixar muita coisa de fora. Agora, repensando aí a pergunta do Caleb, talvez eu goste muito de livros com começos marcantes. Se eu tivesse pego aquele do Jornalista e o Assassino, que é um dos meus também começos preferidos também, além do Amante, né? Mas enfim, eu escolhi um outro livro que tem essa pegada de humor, e eu acho a primeira página um primor, porque ela tem essa coisa do humor, ela tem essa coisa meio pastelão, assim, e você quer saber o que vai acontecer, porque ela é tão surreal de, tipo, que história é essa, sabe? Uma história meio sem pé nem cabeça, que eu acho que dá aquela curiosidade, tipo, meu, o que essa mulher vai contar? Que é a do A Estrangeira, da Cláudia Durastante, que eu comentei desse livro no meio do ano, né? As melhores leituras até ali, até o meio do ano. E para mim tem esse começo que é muito bom. Eu vou ler o comecinho aqui. Minha mãe e meu pai se conheceram no dia em que ele tentou se jogar da Ponte Sisto, em Trastevere. Era um bom local para cair. Ainda que fosse um bom nadador, o impacto com a água o teria deixado paralítico, e o Tibre, naquela época, já era tóxico e esverdeado. Minha mãe caminhava cabisbaixa e com os ombros contraídos, como se tivesse sempre chovendo, especialmente quando andava sozinha. Mas naquele dia parou na ponte e viu um garoto montado no parapeito. Aproximou-se para pôr uma mão sobre seu ombro e puxá-lo para trás. Talvez tenha havido uma breve discussão. Ela o convenceu a se acalmar e respirar devagar. Depois, passearam pela cidade, embriagaram-se e terminaram num hotel com lençóis duros que cheiravam a amônia. Antes de nascer o sol, minha mãe se vestiu e foi embora. Precisava voltar ao internato. E meu pai lhe parecia muito inquieto. Não tinha nem balançado as costas dele para avisá-lo. No dia seguinte, quando saiu pelo portão da escola junto com as amigas, o viu com os braços cruzados, apoiado num carro que não era dele, e naquele momento entendeu que tinha se lascado. Sempre invejei a expressão mística e funesta com que ela conta essa história. Sempre senti ciúmes daquele apocalipse. Enfim, essa história, né, esse é o começo da história. Esse capítulo chama Mitologia, que ela vai falar um pouco sobre os pais. Essa primeira parte se chama Mitologia, porque é um livro... Esse A Estrangeira, ele é um misto de ensaio com memórias, enfim, familiares, né? E ela vai falar sobre essa questão de ser estrangeira, obviamente, né? Porque... E também da questão dos pais. Os dois pais eram surdos, né? E os dois pais, eles se recusavam a usar a linguagem de sinais, então eles se comunicavam aos gritos. Era uma coisa meio estranha, assim, sabe? E aí, em determinado momento, eles viviam na Itália e eles vão viver nos Estados Unidos, o que piora muito a questão da comunicação, né? Tanto entre as pessoas, né, dos Estados Unidos, quanto as familiares. Então, é um livro que vai falar muito sobre essa questão da comunicação, do que é ser um estrangeiro, e essa família, assim, surreal, sabe? É bem isso, assim, é o apocalipse. Essa é a primeira parte, né, que fala sobre a família dela, né, sobre esses pais dela, que são pessoas totalmente, assim, ela foi meio que criada ao léu, assim, ela foi criada por conta própria, basicamente, assim, ela vai contando que, né, a mãe dela às vezes saía para fazer umas caminhadas e ficava, sei lá, quase 2 dias sem aparecer em casa,
sabe? Aí voltava, conheci fulano. É um negócio muito surreal, assim, sabe? Enfim, então é isso, assim, é um livro que vai. Você fala, meu, vai estar tudo errado, sabe assim? Eu acho isso muito fascinante, assim. E eu acho que ela consegue com essa. É um livro também que tem muita referência, então ela fala de música da época dela, né, dos anos 70, 80, fala de cinema. É um livro divertidíssimo, né? Ele tem problemas, né? A gente leu esse livro para um Leituras Compartilhadas e a gente realmente identifica alguns problemas de ritmo, principalmente ali no meio, né? Que ela dá uma barrigada. Mas ainda assim é um livro que eu gostei muito de ter lido, porque por conta disso, assim, ela tem essas tiradas de humor, ela tem um jeito de contar a história, né? Essa mistura com o ensaio me interessou muito. Enfim, é um livro que eu recomendo apesar dos pesares, né? Apesar desses poréns que eu comentei, de ter problemas de ritmo e tudo mais, é um livro gostoso de ler, assim, é um livro que te dá vontade. Ela vai falar de alguns filmes e tudo mais, você fala, putz, quero ver, sabe? Tipo, é bem legal. E acho que E essa questão do humor muito forte, né? Essa mãe, assim, totalmente fora, assim, né, dos padrões, assim, que se tem de mãe, assim, é bem interessante. Eu gostei muito desse livro. Ele é louco, maluco, mas eu gostei bastante. Mas é isso então, né, gente? Temos bons começos. Espero que tenha aguçado a curiosidade das pessoas a ler algum desses livros. Quando é que a gente vai fazer o de bons finais? Reparação. Acabou. Acabou o episódio. Valeu, gente. Obrigado. O título do episódio vai ser Spoilers. Não, e eu pedi pro pessoal compartilhar, né, se já leu algum das nossas indicações, ou também para falar de alguns dos inícios favoritos deles, né? Se puder, manda pra gente, ou marca a gente no Instagram, enfim, comenta no card do episódio que a gente a gente quer saber. Isso aí. É isso então, né, gente? Partiu o feriado, gente. Amanhã ainda é feriado aqui para nós, hein? A festa aqui deu uma acalmada, o pessoal tá guardando energia para amanhã. Opa, aí sim. Ainda tem o dia todo amanhã, né? É isso, gente. Se cuidem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.